Você quer expulsar o demônio apenas ou quer destruí-lo? Destruir ou expulsar? Então vamos ver como a gente faz para destruir. Está aqui na Bíblia. Não, pastor, não tem como, então vamos ver. Lucas capítulo 4, a partir do versículo 31. Eu descobri algo aqui na Bíblia Sagrada, mensagem, de repente você já escutou esse texto aqui na Bíblia Sagrada, mas a forma que você vai receber a interpretação hoje está diferente. Vamos lá, diz assim então, Lucas 4, 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. Jesus, o forte do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus, não era a expulsão de demônios nem as curas milagrosas. O forte era isso aqui, Jesus vivia ensinando. Ele gostava mesmo de fazer isso, abrir a escritura sagrada e pregar, ministrar, dar um ensinamento. E é a mesma coisa que está acontecendo agora nesse exato momento aqui do culto. Eu estou abrindo a Bíblia Sagrada, vocês abriram a Bíblia Sagrada e o pastor Michael começou então a ensinar, como Jesus fazia. E ele estava lá em Cafarnaum, que era a cidade onde ele estabeleceu morada. Está lá em Marcos capítulo 2, que Jesus tinha uma casa própria dele. Apesar do pessoal falar muita besteira, Jesus tinha a sua casa lá em Cafarnaum. Ele estabeleceu como se fosse o quartel-general dele em Cafarnaum. Ele pregava para tudo que é lugar, mas a casa dele que ele morava era em Cafarnaum. E ele estava ali em Cafarnaum, na cidade da Galileia, onde os ensinava no sábado. E olha só que forte agora, pessoal. E admiravam-se, começa a pregação agora, da sua doutrina, do seu ensinamento, porque a sua palavra era com autoridade. Então o pessoal que estava escutando lá Jesus ministrar a palavra, o pessoal começou a ficar admirado. O que é ficar admirado? Você ficar impressionado. Você só se impressiona por aquilo que você entende. Você nunca vai se impressionar por aquilo que você não tem entendimento, você não tem interpretação. Aquela coisa que você não consegue entender, você até deixa de lado. Mas quando você começa a ficar admirado, os teus olhos brilham. O que Jesus estava fazendo nesse momento aqui? Ele estava dando a interpretação daquilo que estava escrito. Então, hoje ainda tem que acontecer isso com a gente. Se você não se admira da pregação, se você é uma pessoa que você não tem admiração, você não se maravilha com a pregação, não vai te acontecer muita coisa. Mas a Bíblia Sagrada diz aqui então, e admiravam-se da sua doutrina, do seu ensinamento, porque a sua palavra era com autoridade. Pastor, quando que isso acontece? Quando você vê um pregador pregando, uma pregação que tem revelação. O que é isso? Pastor, o que seria revelação? É quando a Bíblia Sagrada, ela deixa de ser histórica e começa a se tornar pessoal. Como assim? É aquela pregação que você vai escutar e você diz assim, ó, caramba, essa palavra foi para mim. Que mensagem, que entendimento Jesus falou comigo. Então era esse tipo de pregação que Jesus estava ministrando. Uma pregação que as pessoas conseguiam interpretar pessoalmente. Jesus estava tirando o rema, a revelação do logos, daquilo que está escrito. Então logos é a palavra escrita. E rema é a palavra revelada. Então Jesus era muito bom nisso, muito bom. Ele trazia uma interpretação apurada daquilo que estava escrito. Ele ia dando um entendimento. E tinha lá um homem lá na sinagoga, lá naquele lugar, ó, versículo 33. E a sinagoga era como se fosse hoje a igreja, né? Como se fosse o templo. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. E este exclamou com alta voz. Então era um homem normal, como qualquer um de nós aqui. Uma pessoa normal, chegou lá, estava sentado, estava em pé e estava escutando a pregação. E o que aconteceu que o pessoal que estava na sinagoga fazia? Eles ficavam o quê, pessoal? Eles ficavam o quê? Admirados, eles estavam prestando atenção. Então justamente esse homem aqui também, ele deve ter ficado admirado, ele deve ter ficado impressionado com a pregação, de repente até com a mão no queixo assim, ó, ele estava com a mão no queixo prestando atenção naquilo que Jesus falava. E daqui a pouco aquele demônio que estava na vida dele saltou para fora. Pergunta que eu te faço é, foi na hora da oração ou foi na hora da palavra? Na hora do quê? Da palavra. Por que esse demônio saltou na hora da palavra? Por causa de Hebreus 4, versículo 12. Deixa marcado aqui. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Vamos ver por que esse demônio saltou na hora da palavra. Hebreus 4, 12. Alguém pode dizer assim, não, pastor, esse cara desceu encapetado. Não, era um homem comum como qualquer um que estava lá. Só que o demônio naquela hora, ele recebeu uma espadada. E eu vou te mostrar aqui, ó. Hebreus 4, versículo 12. Diz assim a Bíblia Sagrada. A mesma mosquinha que persegue o pastor Jaime está em mim hoje aqui. Quem é que já viu a mosquinha de vez em quando ela persegue o pastor Jaime, hoje ela vem em mim também. Nunca veio em mim, eu acho que eu estou com o perfume do chefe hoje. Né? O pastor Jaime tem um perfume doce, muito bom o perfume do pastor Jaime, só que de vez em quando tem uma mosquinha que gosta desse perfume, irmão.
né? Misericórdia. Sai pra lá, mosquinha. Hebreus 4:12, vamos lá. Deixa o perfume para lá. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E agora olha só, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então por que aquele demônio saltou para fora lá na sinagoga, na vida daquele homem? Porque na hora que Jesus estava pregando, a espada penetrou. Então a revelação que Jesus deu, ela penetrou, porque a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E se o demônio estiver no corpo, nas juntas e medulas, se ele estiver no corpo, toca. Se ele estiver nas intenções do coração, no espírito, na alma, toca. Então quando o pastor está pregando a palavra, por que você deve prestar atenção e você não deve ficar dormindo? Você não deve ser aquela pessoa que você fica, sabe, outra coisa, tem gente que vive no banheiro, um pastor começa a pregar, a pessoa levanta e volta, e vai e volta, você dá uma mijadeira na pessoa. Não pode, irmão, não pode. O demônio não quer que você escute a palavra, porque na hora que o pastor está pregando, a espada está o quê? Está tocando no demônio, a espada está penetrando, se está com um demônio no pensamento, vai tocar nele, se está com um demônio na intenção do coração, vai penetrar, se tiver um demônio no corpo, nas juntas e medulas, vai tocar, porque a palavra de Deus, ela é viva, é eficaz, ela vai penetrar. Por isso que, como eu disse, não foi na hora da oração, em nome de Jesus, vai embora, não, foi na hora que Jesus estava pregando. E aí aconteceu isso aqui, como diz agora no versículo 13, e não existe criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem nós temos que tratar. Viu que forte aqui? O demônio não consegue se esconder, não existe nenhuma criatura encoberta. Então a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é como se fosse uma espada, é um instrumento de corte, é um instrumento uma arma de guerra. Então na hora que eu estou pregando, o demônio não vai conseguir ficar encoberto. Ele não vai ficar, sabe, se escondendo, vai tocar nele. Quando a palavra fica revelada, quando a palavra fica pessoal, aquele demônio é tocado. Se ele estiver no coração, na mente, se ele estiver, meu irmão, no corpo, aonde ele estiver, ele pula para fora. Porque para Deus todas as coisas estão nuas, Deus enxerga tudo no original, e patente é original. Ele enxerga tudo na hora da revelação. Aí o demônio vai falar um negócio, isso aqui é sério, volta lá para Lucas 4. Então na hora que Jesus estava pregando, a espada começou a pegar no demônio e ele saltou para fora. E olha só o que ele disse no 33. No 34, né? O 33 é que a gente estava lendo. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz, ele gritou, e ele disse: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? E agora atenção isso aqui, hein? Vieste o quê? Viestes a nos destruir ou a destruir-nos. Então o demônio falou que na hora que Jesus estava pregando, aquela hora que ele manifestou, ele disse: vieste destruir-nos. E aqui está a grande revelação. Esse homem da sinagoga, olha para mim, pessoal, ele estava entendendo o que Jesus estava falando. Então ele não seria expulso, ele seria destruído. E o diabo disse: quando uma pessoa consegue entender o que Jesus está passando, quando uma pessoa começa a ter a revelação da palavra, lembra João 8,32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então quando você tem a revelação da palavra, você tem o entendimento da palavra, o demônio vai ser destruído. Ai pastor, mas demônio é um espírito, ele não é destruído, ele vai ser destruído da sua vida. Por isso que eu digo, irmão, você está com uma doença, estude cura divina. Estude cura divina. Você é uma pessoa que você está com um problema sentimental, estude sobre a vida sentimental. Você está com um problema, sabe, financeiro, estude vida financeira, até ter bastante conhecimento. Porque a Bíblia diz aqui, se você deixar marcado, Oséias capítulo 4, versículo 6. Oséias 4, 6. Então o demônio disse: eu vou ser destruído desse jeito. Você veio me destruir, Jesus. Você veio acabar com o meu domínio. Você veio acabar com a minha autoridade que eu tinha na vida desse homem. Na Bíblia não diz se esse homem era doente, se ele tinha problema financeiro, se ele era depressivo. Não diz. Mas o demônio vem para matar, roubar e destruir. Alguma coisa de ruim estava acontecendo com aquele homem. E o diabo gritou: vai me destruir. Por quê? Porque esse homem está entendendo o que o Senhor está pregando.
Então toda vez que a pregação você começa a admirar ela, toda vez que você começa a entender a pregação de verdade, ela fala pessoalmente com você, aquele demônio vai ser destruído. Porque a palavra está pegando nele como se fosse uma espada, ele não vai aguentar e vai saltar para fora. Olha só Oséias 4:6. O meu povo foi destruído por causa de uma doença. O meu povo foi destruído por causa do crack. O meu povo foi destruído porque se suicidou. Não, fala para mim, vamos. O meu povo foi destruído porque faltou? Câncer não mata ninguém, é falta de entendimento de cura. O crack não mata ninguém, irmão. É falta de entendimento sobre libertação. O suicídio, irmão, não mata ninguém. O que falta à pessoa é entendimento sobre alegria no espírito. Você tem que entender, é um conhecimento, um entendimento. Está faltando entendimento. Então é isso que destrói. Agora, quando você tem entendimento, quem vai ser destruído? Ele disse, veio nos destruir, porque Jesus estava pregando a palavra, Jesus estava ensinando a doutrina. O ensinamento destrói o demônio, a falta de ensinamento destrói você. Eu descobri uma coisa séria na Bíblia Sagrada. Eu estava fazendo um estudo mais na questão teológica, mais na questão de estudo de palavras. A palavra ignorância no Antigo Testamento, no Novo Testamento em grego, no grego original, a palavra ignorância é a mesma palavra trevas. E a palavra conhecimento no grego original é a mesma palavra luz. Então quem é ignorante está nas trevas, e quem tem conhecimento está na luz. Olha que coisa séria. Então Jesus, naquele momento que ele estava pregando, ele estava dando entendimento, o homem começou a ficar o quê? Iluminado. Começou a vir entendimento. Aí o demônio gritou, vai me destruir, porque eu sou das trevas. Esse cara é ignorante, estava nas trevas, e agora tem entendimento. E quando vem o entendimento, o diabo é destruído. Então quem já entrou, quem sabe hoje mesmo você entrou num quarto escuro, hoje, você entrou num quarto escuro, você tocou no disjuntor, na hora que você tocou lá no disjuntor, você ligou a luz, né? Você ligou, você tocou o dedo, o que aconteceu com as trevas? Foram embora na hora, some, vai embora. Então é isso que tem que acontecer, você tem que pedir para Deus, Deus abre os meus olhos espirituais. Abre os meus olhos espirituais, eu quero entender. Aí entra o quê? Aqui o Oséias 6, versículo 3. Olha o Oséias 6:3 aí. Por isso que eu aconselho todo mundo a trazer, sabe o quê? Trazer papel, trazer caneta, trazer a Bíblia, meditar, sabe? Eu incentivo as pessoas a fazerem, sabe o quê? Esboço de pregação. Eu incentivo as pessoas a adquirirem conhecimento. Porque aí, olha só o que diz, pessoal. Oséias 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em quê? Em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída. Olha aqui, irmão. De culto em culto, de revelação em revelação, de entendimento em entendimento. É como se você estivesse no escuro e o demônio está te atormentando. Você está no escuro do entendimento. Você está nas trevas do entendimento. Só que você imagina, vai abrindo uma frestinha assim como se fosse uma porta. Vai iluminando, vai iluminando. Olha para o pastor agora. Daqui a pouco abre-se a porta do entendimento e você consegue sair. Sai do câncer, sai da depressão, sai do problema financeiro. Porque no conhecer e prosseguir em conhecer vai estar a nossa saída. E a Bíblia diz que ele vai começar nos molhando devagarinho, quer ver? Diz aqui a Bíblia Sagrada. E ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. É aquela chuva que vem devagarinho. Você vai sentindo as primeiras gotas, depois um pouco mais, daqui a pouco molha. Daqui a pouco você está encharcado do entendimento de Deus. É isso, irmão, que está na Bíblia Sagrada. Nunca mais, quando um pastor subir aqui nesse altar vai pregar, você diz assim, Salmo 23 já sei. Sempre vai ter uma revelação nova. Nunca diga assim, vai pregar sobre o cego Bartimeu de novo. Não, vem, traz, anota. Quem já me viu aqui nos cultos do missionário do pastor Jaime, onde é que eu fico? Ali do lado. Eu queria que, até pega para nós lá, Alexandre, da minha bolsa, minha agenda, tá dentro da mesma coisa. Você já viu? O pastor Mike anota tudo. Eu fico aqui 6 reuniões com o pastor Jaime, 6 não, eu pego só a parte da tarde. Eu pego as reuniões do pastor Jaime, anoto tudo, pá. Se ele der uma revelação nova, noto ela e vou anotando. Você quer ver como é que fica a minha agenda? Essa aqui hoje tem que começar a trocar ela já. Assim fica, Aqui nos últimos esboços do pastor Jaime,
Faz aqui. Ai, pastor, isso aí parece livro de louco. Nada, isso aqui é isso que eu vou guardar, irmão. Isso aqui é entendimento. Isso aqui faz com que o demônio seja destruído, não expulso. Aí eu acabei descobrindo uma coisa. Aquele demônio disse, eu vou ser destruído, porque aquele homem começou a ter conhecimento. E o demônio destrói por falta de conhecimento, mas ele é destruído pelo conhecimento. Aí eu descobri uma coisa. Você já viu aquela pessoa que vem na igreja, ora, manifesta. Daqui a pouco no outro culto vai orar. Sempre com a bicharada na pessoa. Aí olha só que coisa interessante. Você vai sentar com a pessoa e vai conversar, a pessoa não entende nada e não conhece nada do quê? Da palavra. Pobrezinha da pessoa, a pessoa não tem entendimento, não tem compreensão. Aquela pessoa que vira e mexe, está doente, está mal, está ruim. A pessoa da igreja há 1000 anos, a pessoa está ali. Mas a pessoa não, ela é aquela pessoa que ela não pegou ainda a revelação, não pegou a interpretação, não pegou o entendimento. Então diga comigo, o demônio só é expulso. O demônio só é o quê? Mas não é destruído. Porque a libertação verdadeira, olha só o que diz em Mateus capítulo 12. Vamos, Mateus 12. Hoje teve até um pastor que chegou para mim e disse, pastor, agora entendi tudo, porque a pessoa vive manifestando. Manifesta, a pessoa vive manifestando, não teve entendimento ainda. Então o demônio ainda não foi destruído. Enquanto a pessoa só, porque a oração expulsa, a revelação da palavra liberta de verdade, destrói o demônio. Mateus 12, 43. Diz assim, ó. E quando o espírito imundo tem saído de um homem, ele anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então quando um pastor põe a mão na cabeça de alguém e diz assim, ó, demônio, sai agora, manifesta. Ou de vez em quando nem manifesta, mas o demônio sai. Em nome de Jesus, sai. Aí o demônio sai. Ele vai procurar em lugares áridos, secos de Deus, repouso. O que é o repouso do demônio? Quando ele está se manifestando. Você sabia que o demônio, você sabe qual é a diferença de um ser humano e de um demônio? Quem quer a diferença eu dou para você agora. Olha só, eu sou um espírito, você também é um espírito. O demônio também é o quê? Um espírito. Nós possuímos uma parte pensante. O demônio também tem uma parte pensante. Quem já viu ele dialogando com Jesus? Lembra ele dialogando com a Eva? Então ele tem uma parte pensante ou não tem? Tem. Eu tenho o corpo, ele... Então a nossa diferença do demônio é o corpo. Ele quer um corpo para entrar. Então, quando ele entra na vida de alguém, ele começa a manifestar a característica dele. Se é um demônio de depressão, a pessoa fica o quê? Se é um demônio de doença, se é um demônio de crise, se é um demônio de acidente. E aí fica. Ele fica ali, ele está em repouso. Nós só tiramos o demônio do repouso quando a gente expulsa. Aí expulsou, ele perde aquele corpo. Aí a pessoa fica bem. Ai, pastor, estou bem agora, glória a Deus, aleluia. Não está bem. Olha o que diz agora, pessoal, versículo 44. Aí ele vai lá buscar repouso e ele não encontra. Ele não consegue o corpo de ninguém. Aí diz assim no 44. Então diz, voltarei para minha casa. Ele chama a pessoa de quê, pessoal? A minha casa e minha vida. Voltarei para minha casa, é o contra-ataque, da onde eu saí. E voltando acha desocupada, varrida e adornada. Atenção todo mundo agora que isso aqui é sério. O que é uma casa varrida? Não está suja. O que é uma casa adornada? Está arrumada. Então está arrumada, está limpa, mas está vazia. O que acontece quando a casa está limpa, está arrumada, mas está vazia? Olha o que ele faz. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem, que foi liberto lá dos demônios, expulso dos demônios, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também com essa geração má. Que tipo de pessoa é essa aqui? Esse tipo de pessoa é aquela que não destruiu o demônio. É aquela pessoa que o demônio só foi, o que eu falei? Expulso. Então o demônio sai da pessoa, só que a pessoa não preenche o coração dela de Bíblia, do Espírito Santo. Ela não se preenche. E a Bíblia diz em Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo. Então a pessoa fica vazia. O que acaba acontecendo? Escuta isso aqui agora. A pessoa está lá, ela não está mais perturbada. A pessoa agora está limpinha, não está mais em pecado, porque não tem mais demônio. Só que a pessoa, ela não é cheia do Espírito Santo. A pessoa não deu continuidade na igreja, estudar a Bíblia, anotar, sabe, a revelação da palavra. Aí o demônio volta, e aquela pessoa depois acaba ficando pior ainda. Então eu vou te falar um negócio bem sério. Libertação, pessoal, não é quando a gente expulsa o demônio. A libertação real e verdadeira é quando você se preenche do conhecimento da palavra.
A pessoa pensa que libertação é assim, ó. Sai, demônio! Aí o demônio saiu. E a pessoa, ai, pastor, agora eu tô bem. Tá liberta, irmão, tá liberta. Tá liberta não, irmão. Libertação acontece quando o demônio grita, ai, viesse nos destruir. Por que o demônio ia ser destruído? Porque o homem estava começando na sinagoga. Ele estava começando o quê? Entender. Na hora que você começa a entender a Bíblia Sagrada, o demônio é destruído. Na hora que o demônio é expulso e você não tem conhecimento, não tem entendimento, é até pior. Chega a ser até pior, você expulsa o demônio, mas não dá, você expulsa o demônio da pessoa, mas não dá o conhecimento para a pessoa da palavra. Daqui a pouco o demônio volta e fica quantas vezes pior? 7. Aí expulsa de novo os demônios. Demônio, agora tu ficou mais bravo, hein? Ficou mais bravo. Sai, demônio! E não dá conhecimento da palavra para a pessoa. Aí daqui a pouco o demônio volta quantas vezes? 14. Depois volta 21. E a pessoa vai ficando cada vez mais endemoniada. É o que acontece pelas igrejas aí. As igrejas é isso, expulsa o demônio, daqui a pouco a pessoa passa ali umas 3, 4 semanas, não vem na igreja, não busca o Espírito Santo, não busca o batismo nas águas, não busca fazer a obra de Deus, não busca se consagrar, daqui a pouco está lá a pessoa de novo. Falei, mas como é que essa pessoa está endemoniada de novo? Claro, faltou conhecimento. Entendeu isso aqui? Volta para Lucas capítulo 4 que eu tenho mais coisa agora. Lucas 4. Quem está conseguindo se admirar da pregação? Então se prepare que esse demônio está sendo destruído. Não seja aquela pessoa que vem para a igreja só para dormir, ou fica, como eu falei, com aquela mijadeira, fica no banheiro toda hora. Não, vem para a igreja, estuda a Bíblia Sagrada, mas estuda mesmo, se mergulha de cabeça. Lucas 4, versículo 34. Aí o demônio disse, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Então quando é que o demônio vai ser destruído? Quando você não tem nada com ele. O diabo disse, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Não tenho nada contigo. Você não pode ter nada com o bicho. Segundo, vieste destruir-nos. Então ele sabia que ia ser destruído da vida daquele homem. Ele ia acabar o domínio dele ali. E agora ele fala um negócio forte. Bem sei quem és. És o Santo de Deus. Para você expulsar um demônio e destruir aquele demônio, ele tem que saber quem você é. Qual que é a tua reputação no mundo espiritual? O demônio, será que ele olha para mim, para você e diz assim, esse aí é santo. Esse cara é separado. Esse cara não tem parte nenhuma comigo. Não tem o rabo preso, não tem falcatruazinha, não tem pecadinho nem pecadão. Esse cara se consagra. Será que ele pode falar isso? Porque na Bíblia Sagrada, pessoal, teve um pessoal que foi se meter e expulsar o demônio e o tiro, meu irmão, saiu pela culatra. Eles acabaram dando um tiro no pé. Atos 19 você vai ver agora. Então Jesus podia expulsar o demônio porque era santo, não tinha parte com o diabo e aquele demônio ia ser destruído. Olha Atos 19, isso que chega a ser até engraçado. Não é engraçado, mas é quase engraçado. Atos 19, 13. Acharam, hein? Atos 19, 13. Escuta isso aqui agora. Olha que forte, E alguns dos exorcistas judeus ambulantes, vamos ler isso aqui de novo. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes. O que é ambulante? Que não para em lugar nenhum. Então uma hora estava aqui numa sinagoga, daqui a pouco estava em outra sinagoga, daqui a pouco em outra sinagoga. Eles não paravam em lugar nenhum. Eles estavam sempre expulsando demônio para lá e para cá. Nos dias de hoje não mudou, é a mesma coisa. É aquela pessoa que na segunda está na Universal, está amarrado, Satanás. Aí depois na terça-feira está aqui comigo, está amarrado, Satanás. Aí na quarta-feira está na Assembleia de Deus, está amarrado, Satanás. Aí na sexta-feira está na Deus e Amor. Sangue de Jesus tem poder. É um exorcista judeu o quê? Ambulante, não para em lugar nenhum. E esse tipo de gente está com a vida enrolada. Por que está com a vida enrolada? Por causa disso aqui, A pessoa não para em lugar nenhum e olha só o enredo do negócio. E algum dos exorcistas judeus ambulantes, a mesma coisa hoje, irmão. Nossa, irmão, a pessoa está sempre em um lugar diferente. E está lá. Tem uns lugares que a pessoa faz até assim, Irmão, se o demônio fosse sair por isso, quem dança Macarena, irmão, baila teu corpo Macarena, era só fazer isso aqui. Não é, irmão, esse joguinho de fazer com o braço aqui, Tinha um irmão uma vez, irmão, quase derrubou um obreiro. Ele começava a expulsar o demônio e começava. Fazia uns negócios, irmão, o demônio é um espírito, irmão. O demônio é um espírito, ele não sai com esse negócio de joguinho de corpo e fazer esse negocinho que está amarrando ele. Não faz, mas isso é coisa que o pessoal inventa. E olha o que diz agora aqui, E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam
invocaram o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, escuta essa, ó, esconjuro-vos, parece até um padre, né? Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Você vê que é uma coisa bem distante. O cara estava manifesto, né? Estava manifesto. Esconjuro-vos por Jesus a quem o Paulo prega. Era eles que pregavam? Não, quem pregava? E é o Jesus que o Paulo prega, porque eu não prego. Você vê que é uma coisa totalmente distante. Eles estão tentando expulsar esse demônio sem entendimento. Eles não são batizados nas águas que nem Paulo. Eles não têm a plenitude do Espírito Santo que Paulo tem. Eles não têm o conhecimento da Bíblia Sagrada de Jesus, o mesmo conhecimento que quem tem. Então por que eles estão expulsando desse jeito? Grita bem alto comigo, por imitação. Por o quê? E hoje muita gente está tentando apenas imitar os pastores. Vai naquela igreja lá, o pastor faz esse negocinho aqui, o pessoal faz junto. A pessoa não é batizada nas águas, a pessoa não tem Espírito Santo, a pessoa não está consagrada para aquilo ali, e ela começa a fazer por imitação. Misericórdia, até eu já fiz isso. O quê? A gente vai lá, manifesta uma pessoa na igreja, manifestou um demônio, e a gente fala assim, ó, os pastores fazem, né? Estenda as mãos para cá, igreja! Aí todo mundo estende a mão para lá. É um no meio da igreja que está fumando crack, a pessoa está se libertando. O outro chegou meio na igreja, meio bêbado, o pastor pede para levantar a mão, ele faz o quê? O outro que chegou do adultério lá está com 7 mulheres. E a gente diz assim, ó, todo mundo comigo agora, vai lá, em nome de Jesus. Aí o bêbado, ó, em nome de Jesus. O adúltero lá, em nome de Jesus. Você vê, tá todo mundo lá, em nome de Jesus. E a gente diz assim, o que os pastores dizem? Todo mundo lá, 1, 2, 3 e... sai! O cara tem autoridade para fazer isso? O cara tem poder para fazer isso? Mas a gente pede para todo mundo fazer. E sabe o que acontece? Deixa eu te mostrar o que acontece. Aí olha só, então eles tentavam expulsar o demônio. Eles eram exorcistas judeus ambulantes que tentavam fazer as coisas por imitação. E olha só o 14 é engraçado. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva. Acho que tinham bebido uma Seva. 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Isso aqui é uma coisa que eu nunca gostei também. Já aconteceu isso comigo em algumas igrejas. Eu vou expulsar o demônio, aí manifesta aqueles bichos meio bravos, fica se mexendo. Não, aqueles que se mexem são os mais fracos. Os mais fortes são aqueles que não manifestam. Aqueles que não manifestam. Aqueles que ficam escondidos na vida da pessoa há anos e não aparecem. Esse que manifesta, ele faz isso porque ele é o mais fraco. Ele tem que tentar assustar. Aí você põe a mão na cabeça e manifesta o demônio. Daqui a pouco, irmão, os 7 filhos de Seva estão atrás de você. Os obreiros. Um obreiro está assim, ó, orando em língua estranha. O outro está do lado assim, ó, queima Jesus, queima Jesus. O outro está gritando, sangue de Jesus tem poder. Irmão, eu paro na hora. Falo assim, ó, demônio, fica amarrado aí agora em nome de Jesus. Sai daqui, caramba. Só falta ter um obreiro do lado tomando santa ceia para sair o demônio. Irmão, não suporto isso, irmão. O demônio não sai por quantidade, o demônio sai por autoridade. O demônio sai por santidade. Ele tem que te respeitar. Então era 7 que fazia isso. Um segurava no pescoço. Outra coisa que eu nunca gostei, irmão. Vai, manifesta um demônio. Um pega pela gravata, outro pelo pescoço. Aí daqui a pouco, uma vez eu vi, irmão, o cara tá assim manifesto. Eram 4 pastores segurando os braços nas pernas e outro na cabeça, a mão na cabeça. Nossa. Ou dá golpe, pá, derruba a pessoa. Nossa. Então eu não tinha que fazer, ler a Bíblia, eu tinha que fazer karatê. Não, eu estudei, eu ia fazer MMA. Aí manifesta o demônio em MMA. Não é autoridade, irmão. E olha só o que diz agora aqui. E respondendo, porém, o espírito maligno disse. Olha o que disse, vai lá. Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós quem sois? Ou seja, eles não tinham reputação no mundo espiritual. Eles não tinham santidade, eles não viviam em santidade, não eram batizados nas águas, eles não eram cheios da palavra de Deus, do conhecimento. O que aconteceu? E saltando neles o homem que tinha espírito maligno, assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Se rasgar tua roupa, você vai ter que gastar com o quê? Com dinheiro, sim ou não? Problema financeiro. Se você ficar machucado no corpo, você tem o quê? Problema físico. Você tem problema o quê? Físico. Então, rasgou a roupa, problema financeiro. Machucou o corpo, problema físico. O que mais as pessoas hoje dentro da igreja têm? Problema financeiro e de saúde. Por que tem
tanto problema físico e por que tem tanto problema de financeiro nas igrejas? Porque é um bando de gente que está tentando expulsar o demônio por imitação. Está tentando expulsar o demônio sem se consagrar. Está pensando que expulsar o demônio é fazer aquele sai. Não é. Está tentando jogar o demônio para fora sem estar em santidade. Porque o diabo disse, se fosse Paulo, eu saía. Se fosse Jesus, eu saía. Mas você eu não saio. Para você eu não saio. Você não tem moral de me expulsar. Você não tem capacidade de me expulsar. Então o tiro saiu pela culatra. O demônio se assenhorou deles, pôde mais do que eles, é o que a Bíblia diz. E hoje está cheio de gente que vem muitas vezes pedir ajuda. Ai pastor, fizeram uma macumba para mim. Eu dou até risada, eu falo assim, fizeram macumba? É pastor, pegou. Aí eu falei assim, ó, quem que é maior, Deus ou o diabo? Ai é Deus, mas não parece. Como é que eu posso fazer uma macumba para mim e eu começar a ficar mal, ficar ruim? Não, peraí pessoal, Deus é maior que o diabo. Quem crê que Deus é maior que o diabo? Mas muitas vezes, irmão, acontece isso aqui. A gente não está fazendo a coisa correta, está fazendo por imitação. Agora o diabo disse para Jesus, eu sei que és o santo de Deus. Para expulsar o demônio, você tem que ser santo de Deus. Você não pode tentar fazer um negócio só por imitação. Pastor, mas então eu não tenho Espírito Santo, eu não posso. Não pode? Quem te ensinou que tu pode? Não, mas é só usar o nome de Jesus. Não. Quem crer e for batizado será? Quem não crer será? Condenado. Em meu nome expulsarão, estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão? Não, mas antes tem que se batizar e ser salvo. Se não se batizar e não ser salvo, não pode expulsar demônio. Não, pastor, mas eu sempre expulsei. Como é que tá a tua vida? Estou doente com problema financeiro. E ele está se assenhorando de mim. O diabo está podendo mais do que eu. Como é que o diabo pode mais do que Deus? Não pode. Então esse é um problema sério. Volta lá agora Lucas capítulo 4 para finalizar. Chega de pregar, tá bom, né? Não? Quem está conhecendo bastante hoje? Hoje eu estou rasgando o mundo espiritual para você, irmão. Hoje eu estou mostrando as coisas como elas são nuas e patentes. Como é para ser. Pastor, então como é que eu faço para expulsar o demônio se eu não tenho isso que o senhor falou? Você tem que pedir para alguém que tem. O dia que você destruir esse demônio na tua vida, e você conhecer a palavra, vir para a igreja, anotar, estudar, se admirar com a pregação, ele não vai suportar a luz que tem na tua vida, ele vai bater em retirada, e aí você pode agora orar pelos outros, você pode determinar, você pode exigir, aí sim você pode. Se batizou nas águas, agora você está cheio do Espírito Santo, aleluia, aí você pode fazer essa obra. Tanto é que Jesus falou, lembra que Jesus falou antes de subir para o céu? Não saiam de Jerusalém, até que do alto você seja o quê? Revestido de poder. Não sai tentar determinar e fazer coisas. Vocês vão dar com os burros na água. Vocês vão ficar passar vergonha. Não, mas pastor, os apóstolos eles expulsavam o demônio antes de serem batizados com o Espírito Santo. Mas eles estavam com quem ali? Com quem? E quando eles não conseguiam, quem é que ia lá expulsava? É assim, ó. Você tem que entender, hoje tem que ter o Espírito Santo. Então no 35, e Jesus o repreendeu, quando o diabo falou, né, que temos nós contigo, vieste nos destruir, bem sei que és o santo de Deus. Olha o 35, e Jesus o repreendeu e disse, o quê? Como é que é o teu nome? Ele falou isso? Onde é que tu vai? O que você vai fazer com o dizimista? Onde é que tu estava ontem? Tu está agindo aonde na vida dela? O que tu vai fazer? Amanhã vamos tomar um café. Irmão, não se fala com o demônio. A única vez que Jesus falou com o demônio, escuta, ó, a única vez que Jesus falou com o demônio, quando ele estava expulsando o demônio, ele não queria sair, e Jesus disse, qual que é o teu nome? Ele disse, Legião, porque somos muitos. Então sai, Legião. Pronto. Foi a única vez que eu vi Jesus falando. Não tem nenhum momento que Jesus diz assim, ó, como é que é o teu nome? Onde é que tu tá? Onde é que tu foi? Onde é que tu veio? Onde é que tu... Não tem isso aí. Uma vez aconteceu com um obreiro meu. Tomara que o Ademar esteja assistindo agora. Hoje ele é pastor, um grande homem de Deus. Deus abençoe o Ademar se ele tiver. Ele é bem provável que ele está me assistindo. Não perde um culto meu. Ele estava lá na comunidade dele, era uma comunidade muito grande, manifestou lá uma senhora que ele nunca tinha visto na vida, nem no bairro. Manifestou o demônio e começou com essa palhaçada. Demônio, o que você está fazendo na vida dela? E o demônio começou a falar. Aí ele começou a conversar e tá, demônio aqui. Aí o demônio, conhece a tua vida. Cara, como conhece a minha vida? Fala alguma coisa da minha vida íntima então, assim, coisa e tal, minha roupa e tal. O demônio falou, ele disse, é mesmo? Pegou uma cadeira e sentou. E começou a pedir.
Teve uma consulta de tarde com Satanás. Não, você dá risada? Ele começou a conversar com o bicho e o bicho foi falando. O bicho foi falando, ele disse, rapaz, ficou surpreso. Começou a conversar. Ele chegou na minha igreja lá em Sapucaí e disse, pastor, você nem sabe, o demônio sabe de tudo. Aí sabe o que eu falei para ele assim, tu quer servir ele? Eu falei para ele, tu quer servir ele? Não, pastor, mas ele sabia coisa íntima da minha vida. Eu falei assim, ele é um espírito, amigo. Ele é um espírito, você tem que vigiar. Ele ficou todo balançado. Ele chegou até a ferir assim, pastor, ele sabia de tudo. E eu falei para ele assim, cuidado, hein? Jesus mandou ele o quê? Cala e sai, fica quieto. A gente não tem essa autoridade. Jesus não deu essa autoridade. Converse com o demônio para saber das coisas. Não diz aqui, cala a boca e sai dele. E o demônio lançando por terra. Opa! Quando você está começando a libertação, o demônio ainda por um certo tempo vai tentar lançar as nossas coisas por quê? Namoro, um casamento, no início. Ele vai tentar jogar por terra uma empresa. Ele vai tentar jogar por terra naquele momento que você está sendo liberto. Na hora que o demônio está sendo destruído, ele ainda vai dar os últimos gritos. Quais são os últimos gritos? É lançar alguma coisa por... Pode ser a saúde. É o último grito do demônio. Você está sendo liberto e algumas coisas estão sendo lançadas por terra, o diabo está indo embora. Ele está indo embora. Olha aqui, está pegando tudo que é dele, Cala-te e sai dele. E o demônio lançando-o por terra no meio do povo, até para tentar envergonhar. É uma coisa que o povo vai acabar enxergando que você está perdendo. Aparentemente aquilo ali está caindo por terra. E lançando no meio do povo, saiu dele, sem fazer-lhe mal. Ou seja, ele caiu, mas daqui a pouco ele já se recuperou. Você está caindo, já vai se recuperar. E olha que bonito agora, é os últimos gritos do diabo. E veio espanto sobre todos, e falavam uns aos outros. Que oração foi essa? Está assim escrito? Vamos ler de novo. E veio espanto sobre todos e falavam uns aos outros. Que oração foi essa? Não, o que ele falou? Que palavra é esta? É a palavra que destrói o diabo. A oração expulsa, a palavra destrói. O conhecimento da palavra de Deus destrói o diabo. Ele é destruído. Você quer que eu expulse o demônio? Ou você quer que eu destrua o demônio na sua vida? Quem quer destruição? Todo culto você me traz caneta, todo culto você me traz um papel e anota tudo. Mas que nem um louco, você fica com um cara de demente assim, anota tudo. Não dá mijadeira e vai ao banheiro, você não tem que ficar, se coçando, daqui a pouco dorme. Não, você fica ligado. Na hora que você começar a se admirar da pregação, você se prepara que o demônio foi destruído. Fora isso, ele vai ser expulso. Fora isso, ele vai ser o quê? Vai e volta. Daqui a pouco você está doente de novo. A mesma doença. A mesma. Daqui a pouco vai e volta, está com o mesmo problema financeiro. Daqui a pouco vai e volta, o casamento continua o mesmo. Não sai, ele fica sempre por ali. Ele não vai, não respeita. Então a gente expulsa e volta a 7, expulsa e volta a 14, expulsa e volta a 21. Misericórdia. Chega a ser maléfico o negócio. A partir de hoje, destrua o demônio na sua vida. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Se coloque em pé, nós vamos orar. Quem entendeu o recado do céu aí? Vamos destruir, pessoal? Pastor, mas não pode orar então. Pode ou não pode orar? Deve orar. Vamos orar agora. Nós vamos determinar, mandar que ele vá embora agora. Que ele desapareça. Sai da minha vida. Né? Quem vai expulsar junto comigo agora em nome de Jesus? Pastor, como é que eu faço para destruir? É só ter o conhecimento da verdade, conhecimento da palavra. Estude, medite. Você sabe que o Salmo 119, versículo 130, põe para nós na tela rapidinho, que já está na minha hora de orar, né? Está na hora de eu fazer oração, mas eu queria colocar na tela para você. Salmo 119, versículo 130. Meu pai amado. Foi. Não, Salmo 119, versículo 130. Aí, tá certo, né? Pastor Mike agora tem que acordar eu, né? Essa tradução fala a entrada das tuas palavras. Tem uma tradução que fala assim, a exposição. A exposição das tuas palavras da Bíblia, né? Dá o quê? Dá luz e dá entendimento aos simples. Então, quando você é exposto aos raios solares, você acaba, na verdade, tendo aquele calor do sol, né? E se você ficar muito debaixo do sol, o que acontece? Queima. Se você escutar algumas pregações, vai esquentar aquele demônio, vai esquentar, você está exposto à pregação. Mas se você escutar muita pregação, você vai queimar ele.
Porque a exposição, a entrada das palavras dá o quê, pessoal? E uma coisa que o diabo não gosta, o que é mesmo? Luz, entendimento, conhecimento. O diabo odeia isso. Ele quer que você continue ignorante. Quanto mais ignorante você for para a cura divina, mais ele mata com doença. Quanto mais ignorante você for para prosperidade, mais você perde na vida financeira. Está sempre uma derrota. Quanto mais ignorante você for em relação à santidade, ele destrói você com pecado. Você tem que... Não, nem sei se eu posso falar isso. Fala ou não falo? Enterra a tua cabeça na Bíblia. Estuda, medita. Aí você vai destruir esse demônio na tua vida. A pessoa que não é assim, irmão, é aquela coisa que eu ia para a igreja, o pastor orava, eu dizia, ai, tô aliviado. Aí ficava uma semana assim na boate. Na terceira semana que eu fazia? Boate, fumava, bebia. Aí ficava aquele peso, ai, vou para a igreja, hoje eu não vou. Ai, tô todo lascado. Aí é para a igreja de novo. Aí o pastor tava pregando, eu tava lá. Aí daqui a pouco o pastor fazia oração, sai demônio! Eu dava até uma tremida. Aí acontecia, ficava uma semana pouco sem ir pra boate, nem nada. Na terceira semana, o que acontecia? Boate, fumava e fazendo escarcéu. Aí daqui a pouco, irmão, na minha vida era sempre assim, caramba. Aí um dia eu decidi levar a Bíblia para a igreja. Eu decidi levar uma caneta. Eu decidi sentar bem na frente, quase em cima do pastor. Eu disse, agora eu vou estudar essa Bíblia. Eu acho que o pastor ficava me olhando assim, esse cara tem cara de louco. Eu ficava assim, ó. Meu irmão, eu destruí o demônio na minha vida. Eu destruí, irmão. Nunca mais fui em boate, fumei e bebi. Ai, pastor, mas o senhor ficou se segurando assim, não vou, boate, não vou. Não, acabou totalmente a vontade, o demônio foi expulso, não, ele foi destruído. Aprende a fazer isso. Levante as mãos mais alto que você pode ao céu. Se coloque em pé. Pai, dá conhecimento para essa minha irmã. Dá conhecimento para esse meu irmão. Dá crescimento para essa pessoa. Fala para Deus, Deus, abre os meus olhos espirituais. Eu quero entender a tua palavra. Eu quero sair da ignorância das trevas. Eu quero ir para o conhecimento da tua luz. Eu quero ser um estudioso da tua palavra. Eu quero ficar admirado com a pregação. Eu quero entender a palavra. Eu quero entender a tua mensagem. Oh meu Deus, me ajuda. Oh, ajuda essa mulher, ajuda esse homem, ajuda essa pessoa que aqui veio. Levanta a sua voz agora e fale junto comigo. Deus, eu quero acabar destruindo esse demônio na minha vida. Eu não quero apenas expulsar, que ele vai e volta, porque a casa está adornada, a casa está limpa, mas ela está vazia. Não, eu não posso dar lugar para o diabo ele gosta de espaço. E você ora junto comigo agora e fala, demônio, acabou hoje. Fala para o diabo, acabou agora. Você vai ser destruído nesse exato instante. Você vai ser destruído agora, demônio. Acabou totalmente o teu domínio. Acabou totalmente agora a tua autoridade sobre a minha vida. Sai desse casamento. Sai agora da mente. Sai com esses pensamentos de suicídio. Sai com esses pensamentos de derrota, de fracasso, de desistência. Demônio, sai. Sai das intenções do coração. Sai dos pensamentos. Sai da alma. Eu digo agora, vai embora. Vai embora com essa vontade de beber, vai embora agora, demônio, com essa vontade de se prostituir, de fazer coisa errada. Ataca, manda ele embora agora. Ele não tem mais autoridade, ele não tem mais poder sobre a sua vida. Chega, demônio, em nome de Jesus. Esse povo conheceu a verdade, esse povo conheceu a tua palavra, esse povo entendeu a mensagem hoje e acabou o seu domínio, em nome de Jesus. Levante as mãos para cá agora. Pai, eu me coloco de joelhos diante desse propósito, que são 7 terças-feiras, Jesus, que nós estamos aqui nos consagrando e crendo, Jesus, no Salmo 56, versículo 8. O Senhor enxugaria todas as nossas lágrimas e o Senhor colocaria no odre. Essa é a campanha da última lágrima. Chega de sofrimento. Chega, demônio, acabou. Chega. É cada palavra terça-feira uma melhor que a outra, para levantar esse povo, para fazer esse povo entender que eles são mais que vencedores, que eles podem todas as coisas naquele que fortalece eles. Para esse povo entender que o Senhor, sim, é o nosso pastor e nada nos faltará. Você certamente vai ser abençoado, porque operando Deus, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Pai,
Essa pessoa que ainda não veio na terça-feira que vem estará conosco. Porque nós estamos nesse propósito. E hoje, antes de findar, ó Deus, este culto, nós vamos entregar agora para a televisão. Mas nós vamos continuar aqui. Eu vou recolher as lágrimas. Eu estarei recolhendo as lágrimas de todas as pessoas e colocarei no odre. E depois vou subir no terraço dessa igreja para a intercessão. E você diga obrigado, Jesus. E aplauda bem forte ao Senhor. Deus abençoe o pessoal que está em casa. Dá uma glória a Deus aí. Uau, Deus abençoe. Tchau.